Porque muitas vezes sabemos o que devemos fazer e, ainda assim, parece que somos incapazes de executá-lo. Porque nosso coração pode querer algo, mas nossa mente ainda não está completamente convicta. Jesus sabia o que estava prestes a encarar na cruz, mas, mesmo assim, lutou em oração para que a vontade do Pai prevalecesse. E ainda bem que ele fez isso enquanto estava plenamente consciente, ao invés de esperar para tomar sua decisão quando seu corpo estava fraco, seus sentimentos estavam feridos e seu espírito estava carregando os pecados da humanidade. Se o próprio Jesus hesitou por um instante e precisou buscar de Deus a força de vontade para enfrentar a cruz, quando ele sabia que tinha vindo ao mundo para cumprir aquele propósito, quanto mais nós precisamos orar para extrair forças de Deus, ao invés de contar com nossa falta de força de vontade humana. Os discípulos achavam que estavam convictos. Pedro disse que estava pronto para ir com Jesus tanto para a prisão como para a morte, Lucas 22:33, e todos os discípulos o acompanharam, Mateus 26:35. Só que aquelas palavras não foram seguidas de oração. Os discípulos dormiram no Getsemane e, quando chegou o momento de fazer o que tinham dito, todos fugiram e abandonaram o mestre, Mateus 26:56. Jesus, por sua vez, enfrentou falsas acusações, prisão, açoites, vexame público e até a morte extenuante na cruz, mas ele foi capaz de consumar a obra porque já havia vencido a batalha contra sua vontade no Getsemane. Jesus fez o que Adão e Eva não conseguiram. Na dúvida entre obedecer a Deus ou seguir seus interesses, ele fez a vontade do Pai prevalecer. E fez isso em carne, para que nós aprendêssemos que também podemos vencer a batalha da mente, a despeito de quão difíceis sejam nossas circunstâncias. O pior é que Jesus sabia que o Pai poderia enviar mais de 12 legiões de anjos para livrá-lo, Mateus 26:53, mas, ainda assim, ele se entregou. Não foi um acidente. Não foi uma conspiração. Não foi uma coincidência. Foi por livre convicção que Jesus foi para a cruz. Ele se entregou voluntariamente. A partir desse momento, tudo o que parecia ter saído do controle, na verdade, estava debaixo do controle de Jesus. Ele estava à frente dos acontecimentos, arquitetando tudo para que o Pai fosse glorificado e nós fôssemos salvos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram.